Boa noite. Antes de fechar os olhos, quero contar uma história em que o próprio Estado levantou as armas contra parte do seu povo, e fez disso, por um tempo, uma resposta considerada legítima. Chama-se Canudos, mas poderia ser qualquer fronteira interior onde a miséria, a fé e a esperança se encontraram e foram lidas pela República como uma ameaça. Escute como se escutasse o vento do sertão, às vezes calmo, outras vezes carregado de pó e presságios. No final do século XIX, o Brasil era um país em mudança, e essas mudanças não caíam de repente sobre todos com a mesma intensidade. Na periferia do poder, no interior seco do Nordeste, a vida seguia marcada por ciclos de seca, privação e improviso. A abolição da escravidão havia alterado a paisagem social e moral da nação, mas não havia inventado mecanismos claros de inclusão. Para muitos ex-escravizados, pequenos proprietários e sertanejos, a liberdade veio sem chão, sem crédito e sem redes institucionais que protegessem a subsistência. A República, nascida em 1889, trouxe uma nova retórica: ordem, progresso, autoridade. O significado prático dessas palavras, porém, dependeria sobretudo daqueles que ocupavam os gabinetes nas cidades e os quartéis nas províncias. No sertão, a política se fazia de outra maneira. As hierarquias eram locais, as alianças se construíam em torno de padrinhos, compadres, lideranças morais e práticas. As igrejas improvisadas e as romarias tinham função social além da religiosa. Em regiões onde o Estado era presença remota, um oficial de justiça de passagem, um imposto difícil de cobrar, uma tropa que raramente surgia, comunidades se organizavam com seus próprios ritos de solidariedade. Canudos nasceu e cresceu nesse espaço liminar. Um arraial que era ao mesmo tempo refúgio e experimento social, tecido a partir do trabalho de quem ali chegava para sobreviver. Antônio Conselheiro foi a figura que, para muitos, encarnou essa possibilidade de outro viver. Chamá-lo de líder pode reduzir a algo mais complexo. Ele era pregador, líder carismático, vendedor de botinas, homem de peregrinações e de discursos que, misturando a Bíblia e críticas às injustiças do presente, ofereciam consolo e direção. Não se trata de transformar Conselheiro em santo nem em monstro. Tratá-lo como personagem humano é o que nos ajuda a entender por que tanta gente voltou a ele o olhar, e mais ainda, por que tantos seguiram-no. O arraial cresceu por razões simples. Pessoas se moviam em busca de água, de trabalho, de comida, ou apenas para escapar das discussões locais que podiam matar. Ali, construir uma casa de taipa era conter o vento. Rezar e trabalhar lado a lado era sobreviver. Havia um cotidiano feito de tarefas rudes: cuidar do gado, apanhar lenha, consertar telhados, enterrar crianças quando a doença chegava. Havia ritos e práticas que uniam. Havia também conflitos internos, desentendimentos por terras, por disputas pessoais, por carisma. Para a nova república e para as elites urbanas, contudo, esses aglomerados populares passavam por outra lente. Aglomerações sem regulação, sem controle polido e sem devidas relações de poder, tornavam-se para muitos um sinal de retrocesso. Em um país que se propunha a modernizar-se pela estética da ordem, qualquer agrupamento que não se encaixasse no desenho republicano da cidade, na disciplina do exército e na normalização do mercado, era uma anomalia. Esse olhar técnico-político convergiu com interesses locais. Proprietários, políticos e coronéis que viam nessas comunidades uma perturbação de suas redes de poder. E com uma imprensa urbana que, em busca de manchetes, fez do arraial uma história maior do que ele era. A imprensa da época desempenhou papel crucial na construção do medo. Jornais das capitais narravam Canudos com termos que hoje nos soam carregados: aglomeração, fanatismo, perigo social. Cada boato, cada conflito local, era capaz de viajar por linhas telegráficas e ganhar escala. O que nas proximidades podia ser um desentendimento resolveiro em redes de vizinhança, transformava-se em relatos de insurreição quando dobrava a curva da notícia. A linguagem jornalística
frequentemente imprecisa e enviesada por interesses, ajudou a moldar a imagem de um inimigo interno. Não apenas um povo fora de ordem, mas um problema que exigia solução pela força. Essa leitura da imprensa colidiu com um sentimento mais amplo. O orgulho ferido de um exército que buscava afirmação após a mudança de regime. As derrotas militares anteriores, e havia algumas em pequenas ações, eram percebidas como manchas na honra das armas. A combinação entre a necessidade de afirmar autoridade, o desejo de aplacar a opinião pública sensacionalista e a pressão de interesses locais produziu uma decisão política que escalaria do conflito à repressão. Em vez de políticas de diálogo, de inclusão, de negociação, optou-se por respostas punitivas. Mas antes de chegar a essa hora de canhões e cerco, é preciso entender as pessoas que viviam ali. Não apenas Conselheiro, mas a comunidade inteira. Famílias, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores itinerantes, formavam uma teia de existência cujo sentido não se reduz a um rótulo político. Há imagens que ajudam a humanizar. A manhã com sua luz fraca sobre o capim seco, o cheiro de café coado em fogueiras de barro, crianças descendo em pés descalços trilhas de pó, mulheres costurando redes perto do alpendre. As noites, muitas vezes, eram feitas de oração e de relatos de viagem. As manhãs, de trabalho e contas a acertar. A vida comunitária tinha regras não escritas e formas de apoio que as autoridades urbanas dificilmente compreendiam. Antônio Conselheiro, em suas andanças, reuniu em torno de si pessoas cansadas da precariedade. Seu discurso não era uniforme nem idem à prática de um programático social moderno. Era antes uma combinação de apelo religioso, crítica moral e oferta de comunidade. Em um cenário onde o velho sistema de senhorios se fragmentava, onde a república prometia algo que não chegava, Conselheiro oferecia consolo e alguma ordem prática para quem aceitasse integrar o arraial. Isso bastou para que muitos vissem em Canudos não um projeto político consciente e conspirador, mas um modo de sobreviver. É importante sublinhar que dentro do arraial havia diversidade de pensamentos e intenções. Alguns buscavam apenas segurança material. Outros reafirmação de fé. Havia ainda os que enxergavam a comunidade como alternativa social. Reduzir todos a uma única etiqueta impede compreender por que tanta gente escolheu permanecer ali, mesmo sob a atenção crescente das autoridades. A tensão, então, não nasceu apenas de uma diferença de modo de vida, mas da leitura que os centros de poder, políticos, militares, jornais, atribuíram a essa diferença. Essa leitura converteu comportamentos em ameaça e revelou algo fundamental. Quando um Estado interpreta a diferença como perigo, começa a configurar-se a lógica da guerra interna. Não uma guerra no sentido formal entre exércitos igualitários, mas um movimento em que o aparato do Estado se arma para romper e punir a alteridade social. As primeiras faíscas que escancararam o conflito foram, na sua maioria, locais e aparentemente banais. Denúncias de agressões, saques, brigas por limite de pasto, relatos que chegavam às cidades como episódios de barbárie. A forma como eram narrados, frequentemente sem investigação rigorosa, com tom de certeza, criava uma demanda por resposta. Do outro lado, o arraial entendia aquilo como um cerco às suas formas de vida, uma vigilância que começava a tolher. As reações iniciais foram de defesa local. Em muitos casos, líderes do arraial tentaram negociar ou explicar, mas a interlocução com estruturas oficiais raramente foi equitativa. Quando tropas foram enviadas, as primeiras expedições encontraram surpresa. Não um exército organizado, mas um povo que conhecia o terreno, que tinha laços de vizinhança e que lutava por sobrevivência. Essas derrotas ou recuos militares, mais do que desestimular, inflamaram a atitude do Estado. Cada fracasso era narrado como afronta à República, cada recuo, um golpe à autoridade. A resposta institucional foi, então, a de intensificar. Mais tropas, mais homens, mais armas. E junto com isso, uma narrativa pública que precisava justificar a operação.
O discurso oficial misturava a retórica da ordem com advertências morais contra o fanatismo, com a certeza de que aquilo deveria ser extirpado para que a República consolidasse seu modelo de ordem. É aqui que a história ganha uma curva perigosa. Decisões que poderiam ter sido políticas, sociais, administrativas, negociações, programas de integração, diálogo, foram traduzidas em operações militares. As justificativas eram frequentemente embasadas em percepções de emergência, defender a segurança, salvaguardar o progresso. Mas há um custo profundo nos gestos de força quando a diferença é tratada como crime social. O uso de tropa contra habitantes de um arraial não é um mero instrumento de contenção. É uma afirmação simbólica sobre quem tem direito à vida política naquele país. As bolhas de informação também tiveram papel determinante nisso. Quando os jornais repetem uma versão e os tomadores de decisão a abraçam, cria-se um circuito no qual a realidade é moldada pela narrativa. A imprensa sensacionalista e a política local encontraram eco nas cidades maiores, e o quadro adquiriu textura de ameaça nacional. Havia interesse econômico e simbólico em mostrar que a República podia esmagar a desertificação moral que imaginavam nos sertões. Para muitos, o que estava em jogo era mais do que Canudos. Tratava-se da demonstração de que a nova ordem republicana não toleraria modos de vida que escapassem à sua geometria. Mesmo assim, dentro do arraial viviam pessoas comuns: cozinheiras, lavradores, artesãos, vendedores, mulheres que guardavam a casa e o arado, crianças que brincavam entre os currais, idosos que sabiam histórias de outras secas. Em algumas tardes, ouviam-se risos e se via a simplicidade de um fim de dia sem a pressa das cidades. Essa humanidade cotidiana é o que torna a escalada posterior ainda mais trágica. Não era um campo militar, nem uma sede política, mas um conjunto de lares que foram progressivamente circundados por uma decisão estatal. Ao mesmo tempo, é necessário evitar narrativas maniqueístas. Nem todos os que apoiavam a República eram inimigos da população. Nem todos os moradores eram vítimas passivas. A complexidade social exige que se veja agência em ambos os lados, ainda que a assimetria de poder entre um Estado armado e uma comunidade de subsistência seja evidente. O que se seguiu foi, em grande medida, a expressão dessa assimetria. Se olharmos para as décadas seguintes, veremos que o episódio de Canudos ocupou um lugar peculiar na memória nacional. Foi evocada por literatos e cronistas, analisada e reinterpretada por historiadores. Uma obra em particular tornou-se referência na leitura literária e sociológica daquele confronto. Os Sertões, de Euclides da Cunha. O livro trouxe ao centro da cena a catástrofe e uma tentativa de compreensão que, apesar das contradições do autor, abriu espaço para debate. Desde então, Canudos entrou na construção do imaginário brasileiro como símbolo de conflito entre Estado e sertão, entre projeto de nação e modos de vida periféricos. Mas esses debates literários e intelectuais começaram somente depois que as armas falaram alto. Antes disso, no calor do confronto, havia custo humano e destruição, não apenas em termos físicos, mas em termos de laços sociais, memórias e futuros interrompidos. Quando uma comunidade inteira é atacada por decisão política, as perdas se espalham. Quem sobrevive carrega marcas que atravessam gerações. É importante dizer com cautela que muitas das cifras que correm sobre o episódio foram objeto de disputa e ainda exigem verificação em arquivos. A historiografia trabalha com estimativas e leituras críticas. Evito, portanto, números precisos aqui. Falarei de muitos e centenas ou milhares quando for preciso indicar ordem de magnitude, e sempre com a ressalva de que a documentação exige consulta a fontes primárias e estudos especializados. Voltando ao fio cronológico, as primeiras derrotas do aparato militar, aquelas que deveriam ter suscitado uma reflexão institucional sobre táticas e estratégias, ao contrário, serviram como combustível para a escalada. Havia nesse processo uma lógica que confundia legitimidade com demonstração de força.
Cada nova expedição pretendia demonstrar que o braço do Estado era forte o suficiente para vencer uma suposta anomia. Esse cálculo político foi determinante. Em vez de repensar a abordagem, decidiu-se que a única saída era esmagar o arraial de forma definitiva. Antes de terminarmos esta etapa do relato, vale voltar ao modo como decisões técnicas e aparentemente neutras, ordenar tropas, decretar mobilização, publicar notas de jornal, carregavam consigo consequências que extrapolavam o imediato. As instituições, quando agem sem reconhecer custos difusos, humanos, sociais, culturais, tendem a produzir danos de longo alcance. É uma lição que perpassa habitualmente as páginas de decisões públicas. À medida que resolve um problema técnico, pode criar em outra dimensão danos irreparáveis. Se escutarmos ainda o vento que passa pelo sertão, ouviremos memórias interrompidas, crianças que poderiam ter tido avós diferentes, terras que mudaram de dono, tradições que se perderam. A história de Canudos não é apenas um anel fechado no passado. Ela é um espelho para o presente. Mostra como o medo pode ser produzido e instrumentado, como narrativas públicas podem justificar violência, e como o poder, quando não mediado por mecanismos de justiça e empatia, pode virar instrumento de guerra interna. Se esta história está tocando você, se importa com como a memória é tratada e com as decisões que os estados tomam, inscreva-se no canal. Aqui continuaremos a ouvir, ler e lembrar. Fique comigo. Há mais a seguir. A partir deste ponto convém olhar com mais detalhe para os dias que abriram a escalada. Como foram os primeiros contatos entre o arraial e as autoridades? Que relatos de violência, de posse de armas ou de atitude subversiva circularam? Como se deu na prática a primeira expedição que partiu contra o arraial? Não na visão grandiosa dos jornais, mas nos pequenos episódios. Um grupo que atravessa a Caatinga, oficiais que subestimam o terreno, habitantes que usam o conhecimento local a seu favor. É possível reconstruir de maneira narrativa e cautelosa alguns desses momentos. Há relatos de patrulhas que chegaram a pequenas roças e encontraram resistência, nem sempre organizada, muitas vezes apenas uma reação de vizinhos cansados de ser molestados. Em outros episódios, houve erros de avaliação, oficiais que não consideraram que o arraial era composto por quem conhecia atalhos e esconderijos, por quem tinha vínculos fortes que transformavam defesa em resistência feroz. A primeira missão militar, enviada talvez com o objetivo de apenas vigiar e intimidar, encontrou uma comunidade que não se virou indiferente. O resultado foi pior do que o esperado. Esses fracassos foram lidos pelo poder público como afronta, e a resposta subsequente ganhou tons punitivos. Ao narrar essas primeiras falhas, precisamos também reconhecer o peso simbólico que elas tiveram. Em uma república recém-instaurada, cada fracasso militar podia ser lido como falha do Estado em se impor. Assim, a escalada não se explica apenas pela vontade de punir Canudos, mas por uma necessidade institucional de prova. Provar que a ordem podia ser restaurada. Provar que a autoridade do exército e do governo valia. As comunicações entre província e centro também dizem muito. Um relato alarmista em uma manchete era capaz de gerar clamor público. Uma ordem vinda de um gabinete podia ser reproduzida por oficiais que, em campo, buscavam resultados rápidos. A burocracia do Estado nesses momentos tendia a priorizar a visibilidade do sucesso. A solução escolhida deixou pouco espaço para a sutileza da política de interiorização. Um programa de terras, uma negociação com líderes locais, uma oferta de infraestrutura. O resultado foi que a única braçadeira disponível parecia ser a de um batalhão. Não é exagero dizer que, na sequência, as decisões já caminhavam em terreno de escalada. Preparar uma segunda expedição com mais homens, enviar oficiais mais determinados, equipar a tropa com artilharia. Enquanto isso, do lado do arraial, a percepção de cerco crescia. Pessoas que antes saíam para comerciar passaram a fazê-lo com mais cuidado. Alianças com vizinhos foram reavaliadas. A vida cotidiana adquiriu um filtro de vigilância. Crianças passaram a assistir a movimentos de pessoas armadas no horizonte com outro olhar.
Se pensarmos em termos institucionais, essa dinâmica, falhas que geram a necessidade de reafirmação, que por sua vez alimenta medidas mais duras, é conhecida como círculo vicioso de escalada. Em teoria, toda escalada poderia ser interrompida por mecanismos de decisão que introduzissem pausa e diálogo. Na prática, no contexto da época, houve pouco espaço para esse freio. A República queria provar, a opinião pública queria espetáculo, e as peças locais queriam que a ordem fosse restaurada. A junção desses fatores pavimentou o caminho para o que viria depois. Expedições cada vez maiores, um cerco mais rígido e uma destruição que marcaria o país. Antes de seguirmos adiante, vale recordar que a nossa reconstrução aqui é narrativa e orientada pela historiografia. Algumas informações concretas, nomes de oficiais específicos, datas precisas de partidas e chegadas, requerem checagem em arquivos militares e em trabalhos acadêmicos. Obras clássicas e estudos contemporâneos ajudam a compor o quadro, mas é sempre recomendável entrar nas fontes primárias quando se busca precisão. Entre as leituras iniciais para quem quiser se aprofundar, há a obra de Euclides da Cunha, que oferece uma perspectiva literária e analítica. Há também estudos contemporâneos que revisitam o episódio com lentes críticas, buscando entender as estruturas de poder e as memórias sociais. Estas leituras serão mencionadas com mais detalhe nas próximas partes deste relato. Enquanto a segunda expedição se armava e as conversas nos gabinetes se transformavam em ordens, a vida no arraial preparava-se, quase automaticamente, para o conflito. Casas eram cercadas por mantas e lacres de segurança improvisados. Pessoas que antes não tinham armas começaram a pensar em como defender seus pequenos lotes. E a fé, que sempre tivera papel central na vida coletiva, voltava a ser consolo e estratégia. Conselheiro, figura central, continuava a pregar, a aconselhar e, para alguns, a organizar. Para outros, sua presença se tornava sinal de que a comunidade poderia resistir. E é exatamente nesse ponto, com a tensão a crescer e as decisões estatais tomando forma, que a história muda de compasso. A guerra deixa de ser uma palavra abstrata e passa a ser um dispositivo concreto, partidas de tropas, acampamentos, artilharia se aproximando do sertão. A narrativa se adensa, e as escolhas que estiveram por trás da escalada, políticas, midiáticas, militares, mostram seu rosto mais duro. Aqui, pausar-se para lembrar. Os relatos que se seguirão nas próximas páginas procuram equilibrar a densidade do acontecimento com o respeito às vidas envolvidas. Não estamos diante de um episódio isolado, mas de um nó na história que revela, melhor do que muitas teorias, como o poder pode reagir mal diante da diferença. Nos próximos trechos contarei como as expedições foram organizadas, como o cerco se estruturou e como a destruição começou a tomar forma, sem, claro, perder de vista que as vozes daquelas que viveram ali merecem ser tratadas com dignidade. A guerra, quando chegou em definitivo, não começou com grandes cerimônias. Trouxe consigo uma sucessão de pequenos gestos que, somados, constituíram a mudança de sentido entre conflito e extermínio. Tropas que marchavam pela Caatinga ao amanhecer, carros de boi vazios que voltavam carregados de ordens, oficiais que consultavam mapas desenhados por mãos de cidade. A paisagem do sertão, seca cortada por veredas, costumeira no silêncio, começou a ser tomada por sinais de modernidade bélica. Acampamentos, sentinelas, fumaça de pólvora. As expedições que saíram em direção ao arraial variaram em composição e objetivo. Houvera sempre a intenção declarada de restaurar a ordem e recolocar o território sob o controle do Estado. Houvera, igualmente, a necessidade de mostrar à opinião pública que a República era capaz de agir. Mas entre a intenção e o efeito havia um abismo profundo. Soldados despreparados para aquele terreno, oficiais que subestimavam a resistência dos habitantes, abastecimento precário, doenças que corroíam o vigor das tropas tanto quanto o do povo cercado. As primeiras investidas,
que apenas procuravam intimidar ou capturar líderes, encontraram respostas que não se enquadravam no roteiro das campanhas convencionais. O arraial, disperso em becos e currais, tinha quem soubesse usar os atalhos da caatinga. Tinha quem, numa manhã, percebesse o movimento inimigo antes que ele se aproximasse. Tinha, sobretudo, uma razão forte para resistir: a preservação da casa, do pouco que se possuía, da vida em comum. Essas resistências ocasionais de caráter defensivo foram lidas pelo aparelho estatal como insurgência organizada. Cada revés militar passou a alimentar a lógica de punição. A escalada institucional seguiu um padrão conhecido: fracasso parcial, necessidade de afirmação, aumento de recursos e legitimidade pública para a violência. Em vez de reconvertê-la em diálogo ou esforço civilizatório, a República intensificou o cerco. As ordens passaram a vir com artilharia, com engenhos de cerco e com oficiais cuja prioridade era vencer a qualquer custo. O terreno, que favorecia a dispersão e a mobilidade dos moradores, foi minado por trincheiras e bloqueios. Estradas improvisadas foram abertas para permitir o deslocamento de peças mais pesadas. Do lado do arraial, a vida passou a ser contada em medidas de cuidado, como proteger as crianças do bombardeio, como preservar sementes e mantimentos, como enterrar os mortos sem perder a esperança. Reconstrução narrativa. Numa tarde anterior ao cerco mais rígido, vê-se um grupo de mulheres no pátio principal, trocando modos de preservar mantimentos. Uma delas dobra um saco de arroz como se fosse dobrar uma expectativa. Outra, com os dedos calejados, conteve a impressão de que a guerra vinha. Alguém sugere mandar as crianças a uma fazenda amiga. Outro pensa em negociar com um vizinho poderoso. Essas conversas, humildes e práticas, eram o tecido social que a artilharia não enxergaria como estratégico, mas que viria a perder-se com a destruição do arraial. Quando a grande operação foi finalmente posta em marcha, a artilharia foi trazida. As noites ficaram mais curtas. As dores, menos mediáveis. O cerco não foi apenas a chegada de tropas. Foi a decisão consciente de cortar rotas de abastecimento, de isolar, de enfraquecer por inanição e medo. Casas que antes tinham alpendres para conversar passaram a servir de abrigos temporários. As ruas ficaram ocupadas por tendas improvisadas. As fogueiras foram apagadas para não denunciar posições. O cerco transformou o cotidiano em estratégia de sobrevivência. A narrativa pública, por sua vez, trabalhou em dois tempos complementares: a justificativa oficial e o espetáculo da conquista. Nos cartazes, nas comunicações oficiais, falava-se em restauração da ordem, em punição ao fanatismo, em necessidade de demonstrar soberania. Nos jornais, nas praças e nas conversas de gabinete, o foco muitas vezes foi outro. Quem venceria primeiro? Quão certeiro seria o gesto militar? Que capacidade técnica o exército exibiria? As vozes que pediam cautela, oficiais menos beligerantes, autoridades civis favoráveis ao diálogo, foram em muitos casos sufocadas pela corrente que via na vitória não só um objetivo político, mas uma prova de eficácia republicana. O cerco, como todo cerco, criou uma geografia do sofrimento. O espaço físico, ruas, currais, igrejas improvisadas, passou a ser objeto de cálculos militares. Casas foram transformadas em postos de observação. Ruelas viraram corredores por onde vinham ordens e boatos. A artilharia batia não apenas em construções, mas em memórias, fontes de água, pontos de encontro, símbolos de esperança que sustentavam a vida comunitária. As pessoas se moveram em estratégias cada vez mais restritas. Alguém dormiu ao relento para evitar alertas. Outra pessoa levou consigo um pequeno ícone de devoção como proteção simbólica contra o desconhecido. A fé novamente foi simultaneamente consolo e tática. Relatar o cerco exige delicadeza. Não se trata de transformar a dor em espetáculo, e sim de compreender como decisões estatais, mobilização de forças, escolha de tática, persistência em um objetivo punitivo, se traduziram em consequências humanas. As perdas não são apenas corpos e casas,
mas laços rompidos, memórias que deixaram de ser transmitidas, projetos de futuro que foram enterrados. Muitos morreram. Outros fugiram e levaram consigo o peso da dispersão, as rotinas interrompidas e a necessidade de reinventar a própria vida em lugares que não os reconheciam. Houve combates abertos, embates de proximidade, pequenas ações de inteligência improvisada. Houve também momentos em que a arma mais eficaz foi o cerco mesmo, a privação imposta, a pressão psicológica, a sensação de que o mundo exterior decidira não tolerar aquela forma de existência. Quando a resistência afrouxou e o arraial sucumbiu, não foi apenas uma derrota militar. Foi uma liquidação simbólica de modos de vida alternativos. Casas queimaram, embora aqui se deva ser cauteloso. Algumas construções foram incendiadas em confrontos. Outras ruíram pelo próprio peso da guerra. O importante é registrar que a destruição deixou um eco que atravessou décadas. Depois da queda, os sobreviventes dispersaram-se. Alguns foram acolhidos temporariamente por fazendeiros ou populações vizinhas. Outros sobreviveram em condições de precariedade em locais remotos. Paisagens sociais mudaram. Terras passaram a ter novos donos. Memórias reconfiguraram-se por imposição do deslocamento. Para a República, a vitória foi mostrada como triunfo de ordem e autoridade. Para muitos intelectuais e cronistas, entretanto, o episódio passou a ser objeto de reflexão crítica. O que aquela ação representava para o Brasil, que se pretendia moderno? Era a afirmação de ordem ou a naturalização da violência como instrumento de governo? É nesse ponto que a literatura e a historiografia atuaram como espelhos e lentes. Obras literárias trouxeram o episódio para o imaginário nacional, imprimindo imagens que misturavam admiração com crítica. A historiografia, por sua vez, deu-se a tarefa de dissecar as origens do conflito, as responsabilidades institucionais, as representações midiáticas e os custos sociais. Análises posteriores ponderaram sobre as intenções dos atores e sobre o papel que o medo social desempenhou na legitimação da violência. Numa linha crítica, argumenta-se que a guerra contra o arraial foi menos uma resposta a uma ameaça real do que uma alternativa de política pública. Escolheram-se as armas quando poderiam ter sido escolhidas políticas de inclusão, infraestrutura, diálogo e regularização. Uma questão recorrente na leitura crítica do episódio é a do que chamo custo invisível, uma expressão que remete às consequências que não aparecem nos relatórios oficiais, mas que moldam gerações. Quando um Estado opta por uma ação militar contra parcela de sua população, os custos não se limitam ao período da operação. Há efeitos intergeracionais, crianças que perdem pais, lares que deixam de ser transmitidos, rotinas de produção e saberes locais que se interrompem. A destruição de um arraial é também a destruição de uma rede de conhecimentos práticos sobre roças, poços, remédios caseiros, rezas e cantos, que dificilmente são contabilizados em balanços militares. Outra dimensão a considerar é a memória pública e a disputa por significado. Logo após os acontecimentos, houve quem narrasse o episódio como vitória civilizatória. Houve também quem denunciasse a brutalidade e a injustiça. O tempo, porém, tende a sedimentar narrativas. Livros, reportagens e memórias que se seguiram ajudaram a consolidar interpretações diversas. Alguns textos celebraram a ação do Estado como necessária à consolidação nacional. Outros, com olhar crítico, converteram Canudos em símbolo do conflito entre centro e periferia, entre um projeto nacional que excluía e populações que recusavam a exclusão. Reconstrução narrativa. Recorda-se um cronista que, certo tempo depois, descreveu a visão do que restara do arraial como um rastro de casas baixas e muros quebrados, onde havia antes uma multidão de laços que ninguém mais sabia costurar. Era uma imagem literária, mas ela funcionava como síntese simbólica do que a violência deixara. Um território habitado agora por silêncio e por histórias interrompidas. Do ponto de vista político, a resposta ao episódio variou conforme o campo. Alguns setores defenderam a ação como necessária,
Outros solicitaram investigações, responsabilizações e reflexões sobre o uso excessivo da força. No entanto, instrumentos de reparação material foram raros, e as iniciativas de reconhecimento público demoraram a ser pensadas. A ausência de um processo de responsabilização e de reparação efetiva alimenta ainda hoje debates sobre justiça histórica e memória pública. É preciso dizer com transparência que muitas das especificidades, nomes precisos de comandantes, datas exatas de entrada e saída de expedições e números de vítimas, exigem consulta a arquivos militares, jornais da época e pesquisas acadêmicas especializadas. Em diversos pontos da historiografia, esses dados foram revistos várias vezes e há lacunas que permanecem indefinido até que se realize trabalho documental aprofundado. Assim, ao tratar dos efeitos humanos, prefiro usar termos de magnitude. Muitos, centenas, milhares, sempre com a ressalva de que estimativas rigorosas demandam verificação em fontes primárias. O pós-conflito também deu lugar a uma reconfiguração do imaginário nacional. Canudos passou a ser discutido em escolas, em rodas literárias, em debates políticos e em investigações acadêmicas. O acontecimento que no curto prazo fora narrado segundo o paradigma da autoridade, confrontou o país com perguntas duras. Que legitimidade têm as armas quando o aparato estatal falha em prover inclusão? Quais mecanismos de mediação foram deixados de lado? Como a imprensa e as lideranças políticas podem fabricar pânicos que retroalimentam a violência? As lições que emergem dessa história têm alcance para além daquele episódio singular. Primeiro, testemunham a importância de canais institucionais capazes de mediar conflitos e evitar que diferenças de modo de vida sejam traduzidas de imediato em ameaça política. Programas de inclusão social, políticas agrárias, apoio à infraestrutura local e um judiciário acessível são exemplos de caminhos que poderiam ter mitigado tensões. Segundo, a cultura política que legitima o uso da força como primeira resposta precisa ser revista. O Estado democrático deve ser capaz de distinguir entre desordem real e formas de vida que fogem ao padrão dominante. Terceiro, a mídia tem responsabilidade profunda na construção do imaginário do perigo. Quando repete boatos sem crítica e transforma a deviance em espetáculo, contribui para a legitimação da violência. Há ainda uma dimensão ética da memória. Lembrar não é somente evocar, é também reparar, mesmo que simbolicamente. Reconhecer as vítimas, abrir arquivos, financiar pesquisas independentes e incorporar essa história em espaços de reflexão pública são passos que uma sociedade pode dar para enfrentar o legado da violência. A memória pública não apaga a injustiça, mas impede que o esquecimento sirva de álibi para a repetição. O debate historiográfico contemporâneo, por sua vez, tende a problematizar narrativas anteriores. Ao mesmo tempo em que reconhece a força simbólica de obras clássicas que narraram o episódio, procura ampliar o olhar, incluir vozes das comunidades afetadas, procurar fontes orais, confrontar textos militares com relatos locais e situar Canudos numa história maior de desigualdade regional e de formação do Estado. Essa revisão crítica é necessária para perceber que o fenômeno não se reduz a uma mera falha de caráter dos atores, mas é produto de estruturas sociais, econômicas e políticas. Quando pensamos no presente à luz dessa história, tornamos evidente um padrão que se repete: a busca por respostas simplificadas para problemas complexos, a pressa em aplicar medidas que demonstrem autoridade em vez de construir solução, e a facilidade com que grupos marginalizados são rotulados como perigo. Em outras histórias contemporâneas, vemos ecos dessas mesmas dinâmicas: resposta policial amplificada, criminalização da pobreza, uso de tecnologia para vigilância sem contrapartidas sociais. Canudos, portanto, não é apenas um caso histórico distante. É um espelho que nos obriga a perguntar sobre os limites e deveres do poder. Há caminhos concretos a considerar. Primeiro, fortalecer mecanismos institucionais de diálogo. Espaços que permitam mediação entre comunidades e o Estado,
com procedimentos claros e garantias de participação. Segundo, investir em políticas públicas que sejam pensadas a partir das necessidades locais. Saneamento, acesso à terra, educação contextualizada, e não apenas a partir de metas centralizadas de ordem. Terceiro, regular e responsabilizar a mídia por práticas jornalísticas que causem danos coletivos por pânico produzido ou informação distorcida. Quarto, promover a investigação histórica e o acesso aos arquivos como forma de construir uma memória pública plural e responsável. Nos velhos livros que tratam do episódio, nas memórias recontadas à beira de uma fogueira, nas análises modernas de historiadores e sociólogos, aparece sempre esta demanda: que a história sirva ao presente para evitar repetição. Não é simples. Estruturas de poder e hábitos institucionais mudam lentamente. Mas se há algo que a história de Canudos ensina, é que a impunidade do passado legou feridas que se tornam mais profundas quanto mais tempo passa sem remédio. Antes de encerrar, é necessário listar com honestidade algumas indicações de leitura e pontos que merecem checagem documental. Obras clássicas como Os Sertões, de Euclides da Cunha, oferecem uma leitura literária e analítica que marcou a interpretação do episódio, ainda que exija leitura crítica. Há monografias e artigos contemporâneos que revisitam a questão com lentes sociológicas e políticas. Arquivos militares, jornais da época e coleções de correspondência mantêm documentos essenciais para a precisão em nomes, datas e números, e a consulta a essas fontes é imprescindível para qualquer estudo aprofundado. Pontos que aqui foram deixados em termos vagos, como números precisos de mortos, nomes de alguns comandantes específicos e datas minuciosas de partidas das expedições, permanecem indefinido até verificação documental. E por fim, o que se pode dizer em voz baixa, ao fechar as luzes desta história para a noite? Que o episódio de Canudos, essa decisão do Estado de se armar contra a parcela de seu povo, nos interpela como sociedade sobre prioridades e humanidade. Que a ordem se conquista também pela justiça material que garante condições de vida, e não apenas pela afirmação espetacular da autoridade. Que as narrativas que justificam a violência devem ser sempre escrutinadas com cuidado, porque as palavras moldam ações e as ações moldam futuros. Durma com isso em mente, que a história não é destino irreversível. Memória ativa e políticas públicas conscientes podem alterar trajetórias. Reconhecer a culpa de instituições do passado é passo necessário, ainda que insuficiente, na construção de um país que aprenda com suas feridas. A lembrança de Canudos não deve ser um convite à melancolia eterna, mas à vigilância democrática, para que a legitimidade não seja confundida com a força e para que a defesa do bem comum não se traduza na eliminação do diferente. Se esta narrativa acendeu uma inquietação ou trouxe vontade de saber mais, compartilhe com alguém que valorize o estudo crítico da história. Procure em bibliotecas, em arquivos digitais, em pesquisas acadêmicas a literatura sobre o tema. Leia Euclides com espírito crítico e busque estudos contemporâneos que ampliem o quadro. Há muito a aprender e a reparar. Leituras recomendadas para início de percurso: Os Sertões de Euclides da Cunha, leitura crítica, e monografias e artigos contemporâneos sobre Canudos e sobre a formação do Estado republicano no Brasil. Para pesquisa documental, recomendo consultar acervos do Arquivo Nacional, coleções de jornais da época e arquivos militares regionais. Em pontos que exijam precisão, nomes e números devem ser verificados nesses repositórios, porque alguns elementos aqui indicados foram mantidos em termos gerais por respeito à complexidade e à necessidade de checagem. Que esta história não fique apenas em palavras, que nos mova a recordar com responsabilidade, a estudar com rigor e a agir com justiça. Boa noite. Compartilhe esta história se acredita que mais pessoas precisam lembrar. Assim mantemos viva a memória e aprendemos juntos a não repetir os mesmos gestos.